Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um Doutor Pod. E aqui do meu lado, o polêmico, Doutor Sérgio Marcucci, do Centro Marcucci. Tudo bom, Centro doutor? Médico Marcucci. Tudo bom, mais um prazer estar com vocês aqui. Né? Hoje eu trouxe meu amigo Titã, Lucas Titã. Mas por que será que tem esse nome? Então, apelido? botaram esse apelido nele, eu acho que não tem nada. O que tem esse apelido? Por que você tem esse apelido? Isso é antigo, isso é faculdade, aí começa o apelido pela altura, que era muito grande, doutor achava que era o... Quantos metros de altura, doutor? Uns 3 metros? Quase 2, 1,98. 1,98. Com sapato? 1,98 de altura e de largura. Imagina você com os braços abertos. Isso aí. Você tá 2 doido. metros. Fiquei sabendo que ele no avião tá pagando 2 poltronas, né? Por causa da... Tá, mas o que o Lucas... Eu sofro no avião, viu? O que o Lucas tem de tamanho tem de competência, né? O Lucas é nutricionista lá da clínica, trabalha conosco e tem uma grande experiência. Tem a Plenitude. Trabalha na Plenitude. Na clínica, em Sete Lagoas. Aqui próximo, né? Sete Lagoas. Eu e minha esposa, que... Temos a clínica. Mesmo perfil. Né? E para o pessoal que está nos assistindo aí de fora de Belo Horizonte, Sete Lagoas é uma cidade próxima aqui na região metropolitana, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? E a propósito, eu já quero pedir para vocês aí começarem a dar aquele joinha, curtir, compartilhar, coloca nos comentários aqui embaixo as suas críticas, sugestões, reclamações, que nós estaremos respondendo e passando aqui para os doutores, né, na medida do possível, estaremos respondendo. Mas, doutor Sérgio, hoje nós vamos falar sobre nutrição? Hoje o papo é sobre nutrição. O Lucas tem posições um pouco diversas da minha, né? Eu sou o médico nutrólogo. A população tem uma grande dúvida quando chega para a gente e fala assim, o senhor é nutricionista? Eu falei assim, não. Eu não sou nutricionista. Não, mas eu queria uma dieta. Eu falei assim, então, nutrólogo não passa dieta. Inclusive, existe até um artigo de lei falando sobre isso. Sim. Né? Mas, assim... trabalham em conjunto, né? A gente trabalha em parceria conjunta. Um complementa o serviço do outro. Sim. Porque fica muito trabalho para um ou para outro se um for executar a função do outro. Então, o médico nutrólogo, uma maneira que eu coloco assim, bem... didática, não sei se o Lucas concorda comigo. Não, claro, pode falar isso. O médico nutrólogo. Agora, se você for brigar com ele, vai ser esse é o problema. Você tem que ficar aqui pianinho hoje, porque a coisa que... cuidado, você concorda? Não, posso continuar. Ainda bem que essa mesa é uma mesa de madeira. Hoje eu não vou falar de cerveja. Não fala de cerveja, o pessoal não gostou. O cervejeiro ficar nervoso. Hoje vamos falar de café, né? Hoje é café. Aqui, ó. Hoje, até que enfim, eles serviram um café pra gente. Tá vendo? Isso aí, doutor, já tá ficando VIP. Quando começa a ter um cafezinho... Sem açúcar. Sem açúcar. Não pode falar mal do açúcar também. Hoje tá difícil. Então, eu vou fazer... O açúcar eu vou jogar pro Lucas. Cuidado com o açúcar. Eu vou fazer uma dieta ali fora. Ô, Lucas, você toma café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar, puro. Puro? Mas você é contra o açúcar, então? Aí, ó. Contra... Aí, já jogou, né? Já começou. Sobre o açúcar. Agora, vamos falar sobre o açúcar, doutor? Vamos falar sobre o açúcar. Coloca o seu microfone um pouquinho mais próximo do senhor aí, pra gente poder... Vamos alinhar. Pode arredar. Isso, que aí o pessoal vai poder te ouvir direitinho, doutor. Beleza, desculpa. Não, tranquilo. Doutor, então, o açúcar... Sobre o açúcar. Quais os malefícios? mocinho ou vilão, né? Quais os malefícios do açúcar? Muitas pessoas, né? Sempre... Primeira coisa, né? Cortei o açúcar faz mal. É óbvio, né? Do açúcar. Mas por quê? Vilão mocinho, onde você coloca o açúcar? O pessoal acha que o açúcar é só aquela parte do cristal, mas está presente em vários alimentos, né, Sérgio? Isso a gente concorda, né, Sérgio? Tem alimento que tem mais açúcar do que o próprio alimento, né? Se você para pensar, alguns alimentos que são não açúcares, são esses carboidratos também. Formas. Tem várias formas. E o pessoal dá atenção só àquele açúcar, esquece de olhar outros. Ele acha que é só o açúcar, realmente, só cristal. Açúcar, só o cristal. Vários alimentos têm esse consumo total de açúcar que faz... Se a gente for fazer, assim, uma terapia do menor dano, a gente chama de redução de danos. Redução de danos. Aí, porque isso é uma pergunta frequente no consultório, é papel do nutricionista. Doutor, eu uso açúcar refinado, eu uso açúcar cristal, falaram que o cristal é melhor, que o mascavo é melhor. Qual que é a sua graduação, assim? O que você acha dessa...
Do açúcar? Dessa evolução Nós da temos tem um processo de purificação, refinamento. do refinamento do açúcar. Isso aí, esse processo de refinamento, né? Vai tirando os minerais, né? Tira os minerais, É. exatamente. Então- Mas o consumo, pensando assim, vou consumir um açúcar X, porque tem um pouco mais de mineral. Mas assim, a quantidade é tão mínima. Você tem outros alimentos vegetais. Então é para justificar, às vezes, o consumo de açúcar. Eu vou trocar até o sal também, né? Vamos focar no açúcar. Depois a gente vai... Depois a gente fala dos Depois fala do salgados. sal. Mas assim, é para justificar o consumo. E a pessoa não quer encarar muitas vezes o fato de que esse excesso faz mal. É uma indústria alimentícia que a gente tem que lutar contra. E é uma das maiores do mundo, né? Maiores do mundo. E o açúcar é viciante, né? Viciante. Mas é gostoso, né? É gostoso. Realça. Né? Temos papilas, né? Então, alimento sem açúcar não é tão saboroso. E agora vou jogar uma outra bomba. Açúcar ou adoçante? Saiu um artigo recente. Né? Agora. Saiu um artigo recente agora. Mas, açúcar adoçante, boa pergunta, né? Boa. No cafezinho, açúcar tem ou vários adoçante? pontos. No cafezinho. Então, assim, a começar, açúcar adoçante. O estudo, né, que saiu. Muitos sabem, né, da sucralose, né? Da sucralose. Foi estudo de baixo calibre, não foi tão... Pegaram estudos, você deve ter visto, né? Vi o estudo. Que, comparando que não é um produto alimentício, é recomendado ao humano. Beleza, tudo certo. Redução de danos. Foi o que foi a proposta. Que a Abeso também soltaram algumas notas. Redução calórica, a proposta, mas entre os dois... Foi um tiro no pé. Tiro no pé. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois Depende é legal, mas assim, hoje... Teor inflamatório só continuando. O xilitol, por exemplo. Que é um álcool... Alteração no microbiota intestinal. Absurdo. A pessoa vai fazer um tratamento para a saúde intestinal, troca um produto... ruim, alguns elementos, e do mesmo calibre para pior. O mesmo dano, trocou ou pior. A maioria dos adoçantes, eles foram descobertos ao acaso. Eram pesquisas que estavam fazendo pesquisas para aditivo de tinta. Aí o cientista colocou a mão na boca, viu que estava doce e disse, olha, substância aqui... É química, né? Química. E aí foram estudar se tinha algum malefício a priori, não acharam nenhum malefício a priori, lançaram como adoçante. Só que os anos passaram e mostraram pra gente. E aí agora saiu esse estudo sobre sucralose. Sucralose tem envolvido em reações inflamatórias, a problemas intestinais, e na aumenta a incidência de câncer. A sucralose hoje é usada demais, né? Demais. Que adoça 600 vezes. 600 vezes. E aí nós Poucas temos, gotas, né? aí nós temos um problemão que vai acontecer agora, que foi alertado lá no Congresso sobre eixo intestino-cérebro. A nova rotulagem dos alimentos. Sim. Era para ser até agora, 2023, né? A nova rotulagem. Nova rotulagem. Então, a nova rotulagem, o produto que tem adição de açúcar vai vir com um carimbo, um rótulo. E na Europa já tem isso. O Chile já tem e foi horrível. O resultado foi péssimo. Outro tiro no pé, né? Porque eu vi isso. A indústria, ela vai adequar o produto dela para não ganhar o rótulo de adição de açúcar, sem perder o sabor. E aí, com isso, o que eles vão fazer? Adicionar sucralose. Até então, vai ficar até mais o barato Lucas, como nutricionista, se ele quiser orientar o paciente dele a não comer adoçante, ele fala assim, olha, não coma produtos diet, light, né? Justamente. Só que agora vai ter em tudo. Esse rótulo, né? Eles vão pôr sucralose. O teor, sim. Não vão pôr adoçante vai no produto que não era para ter adoçante. Justamente, sim. Um biscoito que era com açúcar, eles vão colocar um adoçante. Um pouco de adoçante para manter. O mesmo malefício. Até mais agora, né? Até mais. Porque vai adicionar 2 açúcares, Se pensar no efeito adoçante também, que ele estimula esse consumo, que você manda um sinal cerebral do doce. Esse caso é interessante. A pessoa consome um teor altíssimo de edulcorantes, né? E aí ela não sacia aquele sistema dopaminérgico, serotoninérgico. O sistema de recompensa alimentar. E vai estimular a pessoa a consumir mais ainda. E ela vai buscar até suprir aquela necessidade, aquele estímulo. E vai consumir o açúcar. Por fim, o que é que ela consome? Açúcar e consumiu o adoçante. E consumiu o outro. Então fica complicado também. Essa lei foi em 2019, né? Que até 2023 mas assim, doutores, como
que a pessoa comum, não vamos sair do termo agora das pessoas que são mais esclarecidas, né? Sim, Vamos pegar aquelas pessoas comuns, os pacientes. do dia a dia. É. É isso. Como que ele pode resolver um problema desse? Açúcar ou corante, ou que ela às vezes não vai conseguir ficar sem. Nós estamos falando de vício. Exatamente, já tá... Porque quando Dependente. você pega, a gente atende Hábito. o paciente, hábito. Porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, você falou do paciente do dia a dia, só complementando. Posso? Não, fica à vontade. Sério? Pode falar Me o que permite? quiser. Me Aqui o permite? doutor não. pode. Pode. O cara com 1,98m, meu filho. Fala o que quer. 1,98m. Não, porque assim, você falou de hábito, de vício. Entra esse vício. Quando que começou? Você herda dos seus pais o quê? Simples. Nós herdamos o quê? Os genes, genética. E o que herda junto com esses genes? Os hábitos O hábito. que Que se torna também o quê? Aquele vício, aquela dependência e cerebral. tem as memórias. As memórias. Então, aí começa aquele ciclo. Sem fim. Tá certo? Eu tenho muita paciente que tem dificuldade de adesão a uma determinada dieta por memórias da infância, né? Sim. Isso eu sempre conversou aquele dia. E é um sobre problema isso, né? que às vezes vem até das escolas. Meu filho foi comer doce, gente, quando ele foi pra escola. Porque chegava o dia das crianças, é um Incrível pirulito, é isso. bala, é pipoca. É. Meu filho não comia nada com doce. Aí o que acontece? Vai para as escolas, às vezes falta um pouquinho de esclarecimento nas escolas, porque acabam incentivando. Hoje em dia, meu menino fica doido querendo um pirulito, uma bala, por quê? Acostumou. Inclusive Tem uma lei. 2018, Tem uma lei de 2018? 2018. Aqui, né? Sobre essa redução de alimentos nas escolas. Frituras. Foi em 2017, 2018. Foi. Foi por aí. Mas Então- essa lei... Não é alguma RDC, mas aí é o que eu atendo também. Tem esse público, a realidade é outra também. Dia a dia não é assim que acontece. E não é só açúcar, né? Nós temos aqui hoje um problema mais grave que açúcar, que são os alimentos ultraprocessados. Isso. Ricos em carboidratos. Lucas, observando. saiu um trabalho Eu agora. até dei uma olhadinha. Desses são... Não lembro a porcentagem. Não ouvi falar de número, né? Mas é das mortes do mundo. Cerca de 24%, 30% assim, dessas seriam evitáveis nessa redução dos industrializados. Mas temos várias classes de industrializados, né? Aqueles que são ultraprocessados. Industrializado é uma coisa, tem a categoria. Ultraprocessado, processado, minimamente natura. Então, aqueles ultraprocessados que a gente está falando aqui. Não só os industrializados, né? Até porque hoje em dia Então- você compra um frango, ele tá cheio de hormônios, de tudo. Tem arsênico, tem tem antibiótico. tem antibiótico. Eu, hoje em dia, quando vou comprar um peito de frango, eu falo sem silicone. Porque Não, Porque tá essas difícil. mortes eram evitáveis desse consumo, que leva a essa dependência, o hábito, e é difícil sair dessa. Eu acho Então- que assim, o ícone dos ultraprocessados é a salsicha, né? Salsicha. Esse pessoal É o pensa ícone. como que é produzido, né? Eu já vou vi. mostrar esse vídeo, né? Tem Mas muito eu desse gosto. vídeo na internet Tem muito. agora, Eu sempre mostro assim, aquele videozinho, a pessoa fala, nossa. Eu falei, É. E se aplica essa salsicha, aqueles embutidos também, tem vários outros, né? Então, Do boi só não aproveita o berro. O resto tudo é aproveitado. Ou seja, o que não aproveitou entra naquela maçaroca ali da salsicha e vai. cara, Né? Então, e complicado, né? teve um episódio interessante na minha família. Eles estavam fazendo uma lista do que ia levar para o sítio para o final de ano. E aí eu Ficaram sabendo saio que de você perto. viria? Eu saio de perto. levou Eu, não, o quê? Cerveja. Cerveja. Cerveja e salsicha, hot dog. Cerveja. Aí eu saí de perto e falei assim, eu não vou participar dessa reunião, porque eu não sou persona bem-vinda numa reunião dessa, Entendi. né? Eu vou vetar tudo, né? Aí eu saí, fui lá pra sala e tal. Daí a pouco, vem cá participar da reunião. Eu falei assim, olha, não vai ser legal. Aí, não, vamos lá, a lista é essa. Eu vou Aí eu comecei a contra cortar. Salsicha. Aí quando eu cortei a salsicha, a cunhada. Uai, mas como é que nós vamos fazer o molho de cachorro-quente pras crianças à noite? Mas meu menino adora. Tem gente que- Meu menino Meu menino adora. adora. Aí eu falei assim, bom, agora nós estamos com uma polêmica entre a razão e a emoção. Aí eu cortei, no final, né? Cortei uma Aí cortou a salsicha, o molho de tomate que sobrou industrializado. cortei pão... Francês. Não, pão... como é que fala? De pacote lá? Pão... De forma? De forma. Aham. Pão de forma. Eu nem compro esse trem. Então, cortei pão de forma e tal.
Aí negociamos e tal, aquele negócio. Aí chegou no final, sobrou a Coca-Cola. Aí quando eu cortei a Coca-Cola, aí a outra virou e falou assim... Não vai ter festa. A outra, mas nem pras crianças. Entendeu? Nem para as crianças. Usa Então, a história das crianças para É o consumir. cenário que a gente... Na verdade, ela usa a isso. criança para consumir. Isso aí é... Assim, é comum um paciente chegar pra gente e falar assim, mas eu adoro isso aqui, né? Isso. Como é que é a sua estratégia? Que você lida com essa questão do hábito, né? E do desejo E a e em relação à razão. Que essa é a luta, né? Do desejo. Maior luta. Lá no consultório, como que o senhor age geralmente quando o paciente chega nesse ponto aí? É. Até a coca. Tem que cortar isso, né? A abordagem para essa pessoa. É. O que acontece? Muitas vezes a pessoa chega com aquela crença, o que é bom ou ruim. Ela corta o quê? Muitas vezes corta sobre arroz, alguns alimentos que eu considero, alguns alimentos que podem incluir na alimentação Na rotina, né? rotina. Eu não vejo problema. Se a gente está me olhando ali, aí... Filma o Sérgio agora. Filma o Sérgio. Filma o Sérgio que ele vai estar... Não, tô fazendo zen aqui. Eu achei- Alguns alimentos. A pessoa chega, já cortei, ela fala assim, já sei me alimentar. Vou chegar lá nessa parte. Muitas vezes, já sei me alimentar, eu tenho que mudar alguns detalhes. Só que, cheio de problemas. É outra questão, dos exames assim, estão normais. Só que ela não tem energia, Não tem vigor. fadiga, não tem vigor sexual, aquela libido. Você vê o semblante dela, cansada o dia inteiro, diz que sabe se alimentar e chega com essa questão também. Ah, mas eu não posso comer tal alimento e na sexta, sábado, domingo eu posso? Ferritina baixa. Ferritina baixa, alteração no pH gástrico, Aí não é nem o dia do lixo, né? É o final de semana do final de lixo. semana. É. Então, assim, o pessoal que eu sempre abordo, né? Ela tá toda inflamada. Então, primeiro ponto é reduzir os alimentos inflamatórios. Só que para ela desinflamar leva um tempo. Ela fica 4 dias, comum, na mente das pessoas, que de primeira consulta, primeiramente, né? Elas chegam 4 dias, sexta, sábado, domingo, aquela farra gastronômica e bebida, cerveja, você já adora. Então, assim, aí o maior desafio... O doutor Lucas, ele aproveita o tamanho dele. Ele mas sabe que a gente não vai afrontar. Fica instigando a gente, né? Ele fica cutucando, ele fica assim, eu vou me controlar. Eu vou pegar uma escada. Ninguém vai ver. Ele tá olhando pro lado, às vezes, que eu vou pegar. Me Deixa eu ver se eu Aqui tem muita coisa. Aquela coisa assim, isso é grande, mas não é 2, não. Né? Pois é. Aí, voltando a essa questão aqui, dessa abordagem, o maior desafio é o quê? Explicar pra pessoa. A gente tem que mostrar sempre assim, por quê? Porque se ela não tem um motivo pra ela tirar, não convencer. A Ela pessoa não vai conseguir convencer. ela tá na loja, tá vendendo o produto dela, não é? Nós estamos vendendo uma ideia. Eu vejo sempre isso. Como convencer as pessoas que o que é ruim, muitos sabem. Então, que eles chegam com essas questões. Ah, já reduziu o consumo de refrigerante, o básico. Já ajudou Muito um comum. pouco. Já ajuda um pouco. Ela começa. Eu tenho que convencer ela com ideias. O porquê, dar exemplo, fazer analogias. Eles não entendem tecnicamente. Pessoas menos esclarecidas que você Isso. disse, né? Então tem que ser linguagem clara. Bem objetivo. Nesse ponto que você falou aí, é por isso que eu tenho algumas divergências com você, né? Sim. E o bom do podcast é exatamente isso. A gente poder Não, claro. discutir ideias. Aqui ninguém é dono da verdade Sim. absoluta, né? Pois é, assim, eu Não, tenho, mas tem total... eu tenho muitos anos de prática estrada, né? E aí você vai mudando o seu pensamento com os anos, né? Daí que vem umas divergências que eu tenho com o Lucas. Então, por exemplo, o que explica uma pessoa que está pré-diabética ou que está É isso, eu vim diabética pensando nisso e hoje. não adere ao tratamento? Como que eu explico Você fala assim isso? com ela, você vai morrer. E a Ambiente. pessoa não muda. né? Ambiente. Né? Como que eu explico? Então, eu só tenho uma explicação. Né? Eu tinha um amigo meu que faleceu, né, fumando, e ele estava com oxigênio no nariz e com cigarro na boca. E eu falei assim, mas Jaci, não tem condições um negócio desse. Ele falou assim, eu prefiro morrer a parar de fumar. E ele morreu de fato, né? Então, como que eu pego um paciente obeso que está sofrendo ali todas as comorbidades da obesidade, né? Dor no joelho, quadril, coluna, né? O cara tá todo doente e eu explico para ele que ele não pode comer açúcar, que ele não pode comer massa, que ele não pode... Isso é outro caso. Não é uma pessoa comum já. Comum. Ah, não. Nesse caso... Ela já tem uma patologia. Nós estamos lidando com vício. Então, tem níveis. Pois é. Nós estamos lidando com dependência. Genética influencia. E o ambiente. Na minha opinião, é o ambiente. O ambiente.
Total. É porque o brasileiro tá muito acostumado a esse arroz com feijão, né? Essa é a base. cultura. É mais né? difícil de tirar. Arroz É o mais feijão. difícil. Agora, aí entra outra questão. Você pega Eu, por exemplo, eu parei de consumir feijão, assim, comum, né? Que é feijão. Sim, sim. Eu como tropeiro. Não, eu tô brincando, mas assim, No final de eu vou pra Se ele feijoada. for ungido, Quem se sabe? ele for ungido, não dá problema nenhum. Porque O tem fé, Lucas, né? ele faz isso lá na clínica. Ele benze os alimentos. As Ele leva pessoas água benta, né? as pessoas levam alimento, ele cobra pra benzer os alimentos. benzer. É tipo isso. Esse pessoal. Não, mas assim, qual o malefício, doutor Lucas, assim, nesse caso, assim, por exemplo, que o arroz e o feijão faria para a pessoa? Eu até acredito que uma pessoa que está com uma saúde normalizada, ela pode ter menos efeitos inflamatórios do que uma pessoa que já está numa situação mais agravada de diabetes. Não, obesidade, igual o Sérgio falou, nesse caso, essa dependência de alimentos que ela não consegue parar. Não, vai tudo contra. Sistema de recompensa todo contra ela. Se não tiver algo para auxiliar também nessa etapa inicial e por muito tempo da vida para manter esse controle, fármacos, alguns, né? Óbvio. Esse tábua tem que ser quebrado também. O pessoal acha que nesse nível, o Sérgio sabe bem, a gente conversa, nessa parte de manter-se no peso, o pessoal acha que é muitas vezes 1 ano. Não, é a vida inteira. A vida A inteira. manutenção é o Quando que eu controle. vou poder voltar a comer pão? Alguns comer alimentos. aquele bolo. Ela retira, não só o pão, alguns outros, assim. Ela fala assim: eu retirei alguns alimentos. Macarrão, Quando? né? Quando eu voltar a comer normal. Melhor dizendo. Quando eu vou. Olha pra vocês Você verem. já está normal, né? Você já está normal. Hoje, antes de vir pra cá, até aquela hora mesmo que a gente conversou, eu falei: Sérgio, tô indo daqui a pouco. Eu atendi uma pessoa, falou assim: Lucas, eu tô me sentindo, eu tô ficando chato da casa, o pessoal tá incomodado. Aí ele falou assim: eu tô sentindo até mal de comer bem. Aquela pessoa está sendo considerada normal por comer saudável. O normal hoje em dia é comer besteira, fast food. Pizza. Alimentos industrializados, no geral, ultraprocessados, né? Isso é normal na sociedade. E os dados mostram isso, né? Cada vez mais eu fico pessoas estão ficando vendo... doentes. Ele quer ser incluso na sociedade. Quer ser incluso. E essa sociedade, ela tá com Cobra. 60% de obesidade. porque o ser humano é um ser social, né? Então, quando você é excluído daquele convívio ali, da rodinha da cerveja, da pizza, do hambúrguer, você fala assim, opa, estou sendo excluído. Você quer ver uma pergunta? Qual a dieta ideal? Dieta da lua. Dieta da lua. Qual a dieta, Qual a dieta ideal? Me fala aí, Titã. Boa pergunta, hein? A melhor... é clichê dizer, não vou repetir. Que é a sua, né? Aquela que você consegue... Não. A dieta ideal. Que a gente sempre orienta o quê? O consumo de in natura, vegetais. Mas aí entra outra questão que me dói. O excesso de pesticida também nos alimentos. Eu fiz um exame Hoje agora em dia, recentemente que eu estava com nível de metais elevado. Hoje e ela falou, você comeu salada? Eu falei, bastante. Achando que estava falando assim, tô bem, né? Não, hoje em dia, não vou falar impossível, mas é bem difícil. A gente prega algumas linhas, que a gente sempre discute sobre isso, da alimentação. Mas você vai comer uma salada, mesmo orgânico, a gente não sabe como foi aquele solo. Exatamente. Tá pobre. No adubo. Não tem adubo. A ideia ideal é aquela que você, por exemplo, que você consegue, obviamente, minimizar alguns danos. Se a pessoa tem X peso, vamos reduzir. Sobre ideal, igual o Sérgio tem as crenças, eu não defendo nada. Não que eu fique em cima do muro. Sobre qual a dieta ideal, qual que é o melhor. Por exemplo, entre dieta hipocalórica balanceada, dietas restritivas. Depende, assim, da fase. Só tem essas duas dietas no mundo, né? Hipocalórica, sim. Só tem essas duas. Depende da fase. Isso eu sempre explico, não é o ideal, eu não defendo uma única ideia. Se eu falo que eu estou... tem que cortar, pessoal. Você começa com uma dieta hipocalórica balanceada, fazendo redução de danos, e aí depois você chega numa dieta restritiva. Só para explicar para o povo assim, dieta restritiva é uma dieta que você pode comer isso e não pode comer aquilo. Ela não conta calorias, não é isso? Não, Agora, o déficit calórico no planejamento, ele tem que ter também. Aí nós estamos na dieta hipocalórica balanceada. Balanceada. Tem estudo mostrando que, se eu não me engano, 100 calorias a mais do que você gasta durante um ano. Foi 4 quilos a mais. Vamos fazer o cálculo. 7.700 para ganhar 1 quilo de gordura. Aquele consumo. Só que não é só caloria. Tem aquele metabolismo energético, que a gente sempre fala, mitocôndria, aquele gasto. E uma pessoa com um metabolismo jovem, por exemplo... Ele comer um carboidrato X, então... A forma de Hermes Benedict, ela prevê a idade da pessoa para você calcular
qual que é o gasto calórico dessa pessoa, né? Médio. Só que o problema da dieta hipocalórica balanceada é que ela não leva em consideração a resistência à insulina, as questões individuais. Isso não entra no cálculo. Não entra no cálculo. Por isso que eu nunca usei. E essa dieta, que é a dieta politicamente correta, né? Porque você pode comer de tudo, mas de tudo um pouco. Não, isso né? não. Isso não. Essa é a dieta politicamente correta, Não, né? É a dieta da Rede Globo. Da Rede Globo. Né? Pode comer de tudo porque não pode falar mal de nada, né? Tem medo Então... disso aí. Igual a pessoa tem que ver o que está causando maior malefício para ela. Então, o que nós temos hoje não tem tanta adesão ainda, de testes genéticos, certo? Para alimentos. Então, se aquela pessoa consome alguns alimentos, por exemplo, a mesma caloria pode impactar de forma diferente para aquela pessoa. Se ela, ela tem um metabolismo ruim. Se ela tem alta resistência à insulina, você vai ter que tirar muito mais carboidrato. Por isso que eu costumo dizer que tem nome, low ou alto carbo. Porque se ela tem uma resistência, é o normal para ela. Não quer dizer que é o que ela precisa de acordo com a genética, a predominância dela. E entra essa questão do sobrepeso e obesidade, que é o que mais aparece hoje. Da perda de peso, né? 60% da população está com sobrepeso. Isso tem aumentado, né? É só você assistir programas de televisão aí que você vê que quando eles filmam a multidão, né? Você olha assim numa praia, por exemplo, você fala assim, gente, o povo engordou muito. Na minha época de criança, eu não tinha amiguinho assim, obeso. Não. Hoje em dia você vê uns meninos assim de 7 aninhos que você fala assim, poxa, esse a obesidade infantil no Brasil está em bonito, 17%. Né? A obesidade infantil. 17%. E aumentou 8% a obesidade de 2010 a 2017, salvo o melhor juízo, aumentou 8% a obesidade no Brasil. Foi um período ruim, entendeu? E com essa orientação de comer fruta. Todos os meus clientes sabem a minha posição sobre fruta, que diverge muito da opinião do Titã. Isso aí. O Titã, ele é frutífero. Ele é frutífero. Né? Assim, fruta, para mim, isso que eles apresentam aí como fruta, isto é um produto industrializado. Né? Eu atendo produtores de fruta e eles me contam como que muitos nem consomem. Não, muitos não consomem. Você sabe o que dá... Tomate, por exemplo, tem algum... Que absorve muito. Tomate é uma fruta. Não, tomate é uma fruta. Eu falo assim, porque eu ia explicar isso agora, pessoal. Tipo, então explica aí, doutor. Então, assim, eu tenho um paciente não consome pelo o excesso. Ele fala assim, nunca, não tem esse consumo. Pode continuar. Depois eu falo sobre o tomate. No sul de Minas é a maior produção de morango que existe. Sim. Aí, em certa ocasião, né, eu formei no sul de Minas e eu atendi ali, na região de Estiva. E eu fui atender, eu chegava lá sempre, tinha um monte de receita para eu fazer assim, de gadernal. Aí eu falei assim, gente, mas isso não é normal. As pessoas aqui... É porque eu atendi em outros lugares e não tinha aquela quantidade. A demanda. Todo final de semana eu chegava lá, tinha 50 receitas de gadernal para eu assinar. Aí eu falei assim, mas... Aí chamei a menina do posto, ela falou assim, doutor, aqui todo mundo toma gadernal. Aí eu falei assim, mas por que vocês tomam tanto gadernal? É os problemas do cultivo do morango. Fertilizante. Aí eu falei assim, mas não pode. Pesticida, né? Aí, certa ocasião, chegou um plantador de morango lá, um dono da fazenda, com o funcionário dele que tinha machucado a perna, chegou lá para dar um ponto. Aí, eu disse, doutor, vai lá na fazenda, almoça com a gente lá e tal. E aí eu fui, aceitei o convite. Cheguei lá, você falou, hoje que eu ele vou botou uma bacia, ele colocou uma bacia de morango na mesa, uma merda. Os moranguinhos desse tamanhozinho mas assim, ele te deu o pior morango? Aí eu falei com ele assim... Lá tem uns morangos assim. eu falei com o Zé, puta merda, pão duro? Mineiro. Cara do céu, isso é morango. Cadê aqueles morangão que você vende? Que eu vejo na internet. Ele falou assim, aquilo é pra vender. Eu falei assim, não, mas pega uma caixa. Ela falou, eu te pago, né? Eu te pago um morango bonitão. Eu falei assim, não, eu falei com ele, se é questão de dinheiro, ele paga. Aí ele falou, não, Sérgio, aquilo não dá pra comer em casa. A quantidade de agrotóxico que a gente bate, né? Desde que o morango é flor, para que você tenha uma produtividade, que tenha uma qualidade de fruto que o mercado aceita, é muito grande. Então, se eu comer isso aí todos os dias... Eu morro.
nossa família vai. Então vem cá que eu vou te mostrar. Chegou lá, me mostrou a plantação imensa, né? Comercial e a plantaçãozinha da família lá, pequenininha, os moranguinhos pequenininhos. E falou assim, a nosso morango é esse aqui. Porque você, como consumidor, você vai comer ali uma caixa de morango por ano. Que você compra só na época que do morango e tal. A gente come sempre, todo dia, então não dá pra gente comer esse morango. Então isso aqui é só um exemplo. Produção, né? Então, isso deve acontecer na maçã, na laranja, né? Todas. Entendeu? Os produtores de fruta, eles fazem assim, eles fazem um cinturão das fazendas, em volta eles plantam eucalipto para os passarinhos. Eu não posso até estar falando bobagem, né? Mas assim, foi o que o produtor, foi o que o produtor me contou como que é. E ele falou assim, plantam, as fazendas estão aqui, e aí tem um eucalipto em volta para os passarinhos não levar pestes para dentro da plantação. E eles fazem um consórcio entre eles. Esse consórcio para que eles consigam encher uma carreta, por exemplo, de mamão. Porque às vezes você não tem produção para encher uma carreta, mas aí o vizinho tem. Então você ali enche uma carreta. E aí eles fazem esse consórcio e essa cooperativa deles usam os mesmos agrotóxicos e os mesmos pesticidas para que ali tenha uma produção uniforme, né? Para que atenda o mercado. Então, por isso que eu contraindico fruta e para mim tem 3 critérios para usar fruta. Que seja fruta da época. Ou seja, não faz menor sentido você dar agora para o seu filho ou você comer manga, porque manga é em novembro. Jabuticaba é em agosto. Uva é em dezembro. E por que você está comendo uva agora? Não, porque tem para vender. Eu falo, mas o mercado ele vai sempre te oferecer, né? 2, que seja orgânica. E é mais fácil, você tá comendo fruta da época, é mais fácil que ela seja orgânica. Sim. E 3, aí que vem a polêmica com o Titã, que pra mim é uma fruta por dia. Eu quero ver essa briga de vocês dois. Eu não sei qual que é a posição dele. Não, e aí? Uma fruta por dia. Isso aí eu concordo, a fruta da época é interessante, é o ideal. Beleza. Mas aí, onde que a gente entra também, sobre pessoas, você tira as frutas do dia, o que sobra? Vegetais, e aí? Verduras. Carne, queijo, ovos, verduras e legumes. Beleza. Que é a dieta. Aí entra... Acabou. Acabou. Queijo A2. Queijo A2, né? Queijo A2. Beleza. E aí, a chance de adesão, a taxa? No meio da população. Esse é o grande problema. Esse é o problema. Que sempre é a mesma coisa. E aí que eu entro... de adesão. E aí? Se a gente tem aquela missão de mudar vidas, assim, a pessoa tava... Eu acho que a gente tem que pensar às vezes nisso. É ruim, eu já tentei, já fiz isso, mas assim, o menos pior às vezes. Terapia do menor dano. Sim. Eu volto naquela das frutas. Beleza, tem aquelas frutas que foram forçadas, mas aí, qual que é a carga química? Eu até entendo talvez o que o doutor está colocando aqui, porque entre a pessoa comer um pudim que é o que ela vai comer. Açúcar, é o que ela vai comer uma maçã, vai ter um menor dano. Claro. Mas o que acontece? Outro ponto. Isso é importante a gente falar também. Aprender a comer. Se eu já chego com a pessoa, respira, Sérgio, respira. Não, se a pessoa chega, um exemplo muito claro. A pessoa ela chega para mim na primeira consulta, não sabe nada. Alteração, exame assim, fatores inflamatórios lá em cima, ainda junto, associado a uma predominância genética, que tem aquela... Ela vem com várias queixas, enxaqueca, insônia, falta de energia. E aí, eu chego, você tem que cortar isso, isso e isso. Beleza. Não da mesma proporção, mas a mesma coisa que eu chegar numa faculdade e querer aprender tudo de 4 anos em um mês. Entenderam? Então, ou aprender a ler na infância ali em um mês. É uma vida para você associando aquela neuromodelagem. Por isso que eu bato nessa tecla. Tem que tratar a casa, né? A casa é uma neuromodulação. O marido tem que entrar, os filhos têm que entrar. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Porque é um processo de aprendizado. Aprender a dirigir. Você tem uma demanda, assim, um desgaste energético absurdo. Depois flui, normal. O início é cansativo, né? Então essa abordagem que eu entro com a comportamental também, que eu tenho pacientes tanto da alta performance, com 2% de gordura, que chegam... Não, 2% é um absurdo. 3%. Ele tem paciente assim. Também já fui. Por isso mas é muito difícil, né? É muito difícil. Então, quem consegue controlar a fome, meu amigo, tem cuidado, viu? A pessoa que tem um autocontrole ali é perigosa. Ela tem um autocontrole absurdo. Então, e o extremo.
obesos. Assim, por isso que eu falo sempre dos dois lados. Tanto assim, tem parte teórica, isso eu concordo tudo, Sérgio, sobre fator inflamatório, adesão, risco de câncer, óbvio. Isso aí é igual taxa de câncer. Nos alimentamos mais vezes do que bebemos, por exemplo. Falo no geral, as pessoas. 4, 5, 6 vezes ao dia. Bebida, sexta, sábado, domingo, beleza. Por isso que os fatores é o quê? Alimentação e o tabagismo. Porque é toda hora. A bebida é menos. Eu não falo da cerveja. Nem podemos nem podemos falar da cerveja. Senão vai ser cancelado. Álcool no geral. A cerveja é pior porque tem outros fatores mais inflamatórios, né? Do que destilados, por exemplo. Então, eu falo desses dois lados da moeda. A alta performance... Cancelado. A alta... Oi? Vai ser cancelado. Você está falando mal da cerveja. Não pode falar, Não pode falar mal da cerveja. Não, mas a gente está aqui para falar a verdade. Love... Mas aí, sobre os dois lados da moeda. Isso eu posso falar, que eu vejo os dois. As queixas da alta e do outro. Então, assim, quando a pessoa tem essa abordagem, essa mudança do percepção do alimento e tudo, acho que flui bem mais. E é bom quando ela vira catequista, né, da dieta, que aí ela quer arrebanhar na família toda. Tá vendo um exemplo? Ela vai, todo mundo quer mudar da casa, e vai. É isso que eu falo tanto. Que a gente tem que... Como é que vai mudar? No próximo dia, nós vamos... Nós temos muita coisa que envolve a questão econômica. Assim, econômica, socioeconômica. Às vezes, o consumo de alguns elementos ali não vai ser... Não vai ter adesão na família. Então, assim... Começa ali, fazer o lanche do menino para ir para a escola. É por isso que eu detectei essa parte que eu perguntei da adesão, né? Assim, se for de uma vez. Não tem esse processo de aprendizado. Eu fui observando que quando vai mudando, a pessoa vai aprendendo, retirando alguns fatores, incluindo outros, esse método de inclusão, isso eu percebi que teve mais adesão. A pessoa conseguiu, foi lento, alguns, mas aí ela teve aquele start. E aí ela chega no que a gente deseja. Que isso tudo que a gente conversou, de reduzir mesmo, porque são alimentos que não são compatíveis com a vida humana. O índice de desadesão à dieta é 85% num período de 4 a 6 meses. Essa é a estatística que eu tenho, essa é a estatística da literatura. E aí eu sempre me preocupei e falei assim, quem são os 15% que aderem à dieta? Sim. Os 15% eles têm uma característica em comum. Ou eles moram sozinhos ou com mais uma pessoa. Sim. Quem mora com mais de uma pessoa já começa a dar ruim. Já alguém entra ali, né, tomando um sorvete. Você não consegue mudar o hábito do outro. É a tentação. Ele é resistente. Resistente a ser eliminado. Principalmente se o outro fizer parte dos 15% da população que não tem tendência à obesidade. Aí meu marido é magro. E aí ele come tudo. Mulheres, inflamatório, come tudo apoio que ele em casa, quer comer. Não quer dizer que ele tá magro, que ele tá saudável também. Não é o gordo. Quando eu consigo trazer esse cara, eu faço os exames dele, ele tá todo inflamado. Todo. Só que aí já chega assim, com aquela queixa. Estou saudável, já olhei meus exames. Eu já olhei meus exames. Já olhei e falei, então... Veio aqui pra quê? Então tá bom, então vamos bater um papo aí. Então você vai conversar. Vamos fazer um podcast aqui. Vamos falar de futebol aqui, de saúde, né? Então, qual cerveja você gosta? Eu falo que tem duas coisas que o ser humano ele tem que executar sem saber, desde quando você nasce. Sexo. Porque você pode ter até uma educação sexual lá na escola, mas na hora do pega pra capar, trancou a porta do quarto ali, meu filho, você não tem... É intuição, porque você não tem nenhuma orientação. Não vai aprender na prática. Você vai aprender na prática ali. Tem gente que passa a vida sem saber, hein? Vou dar um curso sobre isso. Porra, aí, tá vendo? O Sérgio é polêmico, hein? E a segunda coisa é comer. Você tem que comer, né? Então, vai do hábito, da família, do ambiente que ele foi inserido, da sociedade que ele está. Isso que é o maior problema. Esse é o maior problema. E aí vem as memórias da infância e tal. Então, essas duas coisas. Transar e comer. Pode fazer, né? Comer duas vezes, né? Pode. Então, essas duas coisas, você você tem que executar sem saber. Então, é intuição. Por isso que é importante o papel do nutricionista. Eu tenho paciente que chega para mim e fala assim, desde quando você começou a engordar? Tem 20 anos. E você procurou um nutricionista? Não.
Quantas dietas você já fez? Ah, já fiz todas as dietas que existem. Todas não, na internet. Não tem jeito. Eu falei, mas você nunca procurou um nutricionista? Não, mas eu cortei minha comida, eu cortei. Não, eu já tô comendo muito bem agora. Eu falei, mas você tá gorda. Como é que você tá comendo bem? O caso que eu trouxe no início. Né? Já sabe alimentar, né? Eu já sei comer. Então, beleza. Então como é que você sabe se nunca ninguém te ensinou? Justamente. Você passa 4 anos na faculdade pra aprender, e assim mesmo, passa a vida inteira estudando. A vida inteira. E chega a um ponto que você fala assim, só sei que nada sei. Eu vi no Google uma dieta. Eu vi no Google. É. É isso que a gente luta, é o cenário. Por isso que eu bato nessa tecla. É. Eu fico incomodado. A pessoa chega assim, quantas vezes? A primeira pergunta, primeiro acompanhamento, objetivo, já fiz de tudo. Eu fico assim, beleza. Eu levo para um lado que todos os problemas que ela já teve, todos os erros que ela cometeu, para não cometer de novo. Ah, mas Lucas, vou comer isso? Você vai comer. Eu falo, vai comer. Você cortou, deu certo? Não. Alguns exemplos, entende? E aí vai educando, reeducando, aprendendo. Eu falei, eu não sei, tem dados, eu já vi esses dados também, 15%, 18% por aí a taxa. Mas lá na clínica, isso eu bato na tecla. Eu tenho essa pacientes que a taxa de desmarcação lá é pouca. Ah, tá. É pouca. No show. Eu fico incomodado. É quando eu levo assim, eu falei, por quê? O que aconteceu? Não é que eu não aceito, eu fico assim, por quê? Por isso que eu cheguei nesse ponto de falar que, não, a gente tem que mudar algumas vezes. Por quê? Lucas, qual que foi o desafio? Eu falei, não consegui. Vem cá. Consegue 50% melhor que nada. Pronto, melhorou. Ela sentiu confiança, ela viu o resultado, perdeu. Quase 100%, perder barriga. Gordura abdominal. Ela não quer nem gordura, obesidade abdominal. Ela não quer nem ter um corpo fitness. Ela não quer ter as mulheres não querem ter glúteo e tal, ter aquele corpo feminino, né? Elas querem só ter barriga seca. Então, aí ela começa a sentir que ela melhora, opa, beleza, agora ela quer mais. Ela sentiu, mudou uma coisinha assim, você falou, olha, fulano, isso daqui... Aquela calça jeans que não recuperou uma roupa, já tá bom. Alguns alimentos, igual você falou de queijo e manteiga, isso eu não sou tanto a favor. É outro embate, assim. Vamos pra briga aí. Das gorduras saturadas ali, por exemplo. A gente pega o maior consumo, se a gente pega um perfil, um recordatório, o histórico alimentar da pessoa, por exemplo. É o quê? Pão com manteiga e queijo. O pão, a menor caloria daquela refeição. Pode acreditar. Daquela refeição que tem pão com manteiga e queijo, uma colher de manteiga, quase 200 calorias. Aquele queijo, né? Que a gente coloca queijo assim, um copão de leite com Toddy, né? A menor caloria ali é o pão. 100 e pouca, 120, pãozinho de sal. Queijo, manteiga, leite integral. E sem falar na quantidade de sódio do queijo ali ainda, né? E o sódio. E aí... Você quer que eu vá embora? Não, mas a gente tá falando da quantidade de sódio. Você juntou os dois? Não, a gente... O certo... Aqui. Não, eu tô do seu lado aqui, ó. Não. Ele tá do seu lado. Pro lado de lá, ué. Ele tá do... Não, a questão é que a gente tá falando do sódio, do né? Sódio. O queijo... O senhor... Carne, queijo, ovo, verduras e legumes. Você tá querendo tirar o meu queijo. Não. Aí entra, porque eu falo essa gordura saturada também. Tem até um vídeo bem legal de uma pós que eu fiz, mostrando também essa gordura, como que ela cria uma resistência. O mecanismo... Sim, cria resistência à insulina. Então, se essa pessoa consome... eu pego assim, o que você come, fulano? A pessoa do sul é carne demais. E hoje tem paciente, Brasil e em outros países, que é bem diferente. Aí sim é difícil. A Alemanha, por exemplo, nossa, é um terror. Mas aí, você pega assim, ela consome a maior parte da caloria, é aquela gordura que o corpo não processa bem. Porque para formar você cria uma resistência, é um mecanismo que não vou entrar em detalhes. A gente combinou lá atrás. Tô brincando, mas aí... também cria. Se ela tem a maior taxa de alimento, aqueles alimentos que não geram saciedade, é um pedacinho. Ela coloca 3 fatias de queijo no pão e uma para beliscar com um cafezinho com açúcar. Aí dá aquele pico de insulina. Logo. É o grande problema. Aí é isso. Então a gente vai mudando. Fulano, retira aqui. É o suficiente para ela ver melhor, para ela ouvir. Aí depois tudo que a gente já vai abordar, faz isso agora. Ela confia mais. Tipo isso. Você ganha a confiança da pessoa porque ela viu já um pequeno resultado. Um pequeno. Aí... O que eu fui vendo, observando, falei, opa, essa abordagem, porque eu tinha aquela conversa inicial também, por eu ser atleta também, é isso, atleta, posso dizer. Tinha muito nessa pegada de reduzir mesmo, aquilo para todo mundo, cortava. Aí era profissional, né? Era. Aí, fui vendo, gente, não dá certo, beleza, pode dar início, perde, óbvio. Mas depois... Você estabiliza o peso. Por isso que eu falei, da alta performance e o cenário atual.
que é preocupante demais. E as pessoas vendadas. Hoje eu falei, cara, né, nessa consulta hoje, que eu conversei com o Sérgio mais cedo, ácido úrico, triglicérides alto. O que era? Álcool. É bem alto. Ele não consumia cerveja, não. Era cerveja, hein? Que estranho, hein? Tava Jura? Quinta, domingo. Aí, Acho que quinta, domingo, né? quinta, domingo, eu falei, pô... Sobrou 3 dias pro fígado recuperar. Eu bebo só dia de feira e no final de semana. E tem quarta do jogo. Se tiver jogo, quarta-feira. Se tiver jogo, eu vejo também, tá? Qual que é a frequência do jogo? Toda quarta. Aí você pega esse cenário aí... Ele torce até pro time contrário pra beber, falar que tá triste. Bebe pra esquecer. Aí a pessoa bebe pra esquecer. Bebe pra beber. Aí na segunda e terça, alegre. aí fica sempre recomeçando. Toda segunda. Eu falei, cara, você quer isso aí pra vida? Toda segunda tem que recomeçar, cometer o mesmo erro toda sexta, sábado, domingo. E não dá e tempo, achar que né, vai de dar recuperar. resultado. Tá no mesmo erro sempre. Anos assim. Anos assim. E olha, quer continuar até quando? Depois vai ser tarde. Tem dano que é irreversível. Sabe que a lesão, a mucosa, vascular... intestino, tudo é irreversível. Chega uma hora que a gente não consegue... o corpo vai guardando essas agressões que você vai fazendo. Né? Todo dia você vai agredindo as artérias, todo dia você vai agredindo o intestino, vai agredindo o cérebro. E você tem aí a grande incidência de doenças inflamatórias cerebrais. E as queixas que começam... A maioria da população não sabe. O Alzheimer começa 10 Parkinson. 10 anos antes do Parkinson, do primeiro sintoma neurológico perceptível, constipação intestinal. Sim. Então, se algum idoso tiver com constipação intestinal que começou do nada, abre o olho. Preste atenção. Você pode ser um sinal preditivo que você vai desenvolver uma doença de Parkinson no futuro. Então, comece agora. E a maior de todos os meus pacientes, os que são mais difíceis são os idosos. Eu sempre digo assim, a árvore velha não cria raiz. Então, quando você chega um idoso, ele fala, mas eu comi isso a vida inteira. Mas o problema é que o seu intestino nunca teve essa idade que está tendo agora. As pessoas não acreditam, mas quando a pessoa tem 70 anos, o intestino dela também tem 70 anos. Elas não acreditam. Acreditam em 10 aninhos, né? 10 anos que é o mesmo. E como é que você come a mesma coisa? E esse é um erro que eu percebo na nutrição. Eu vejo pacientes meus idosos de alto poder aquisitivo morrer na minha frente de desnutrição. Famílias ricas, com capacidade, eu acho que quanto mais dinheiro tem, aí tem acesso ao que quer de comida, e aí come comida industrializada, ultraprocessada, e dá para o idoso, e no idoso as lesões são muito mais graves. E às vezes aquelas pessoas que têm esse poder, às vezes que vieram de baixo, tiveram aquele enriquecimento, aí ela quer comer ela quer viver, é tirar a barriga da miséria. Tirar a barriga da miséria. Isso. Tem paciente que compra... Doutor, eu comprei agora uma chopeira. Não pode falar mal. Não fala não. Pode, cerveja, cuidado. Comprou essa parte uma geladeira. Uma geladeira. Pra fazer água. Uma adega. Então, melhor. Entendeu? Então, assim, é isso aí que você falou. E aí elas querem, naquele momento da vida delas, que elas deveriam prestar mais atenção, reduzir os danos, diminuir os alimentos inflamatórios, é que elas vão caminhar. E aí você começa a ter o uso crônico de medicações. Polifarmácia. Para anular ou tentar amenizar ou mediar os efeitos ruins de uma má alimentação. É isso, falou tudo. Aí entra sempre aquele ponto que eu falo, as pessoas, esses idosos, querem viver mais... Uma longevidade saudável. Ou somente envelhecer. Esse é o ponto. Porque está aumentando. Muito. Mas a base de fármaco, de medicamento. Então, muitas vezes... qualidade de vida ruim. Qualidade de vida ruim. Muitas vezes o fármaco é o quê? Em algumas fases da vida, é para suprimir o efeito negativo de algum problema agudo, para que ela consiga mudar aquele hábito. 80% em média, são problemas que resolvem com a mudança de hábito, estilo de vida. Aqueles 10, 20 ali, genético. Aí genética é 10%, é isso aí. 10%.
Então, o restante se muda, se modula com hábito, mudança de hábito. Então, é esse quadro. Só que aí o pessoal é resistente, que eu estava falando naquela hora da alteração que teve. A pessoa, ela vê alterado e vai ficar sempre naquela. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Ué. E aí, o pessoal não tem aquela... Não abre. É isso que eu falei. Mostrar evidência, mostrar aqui, ó. Outro ponto também. Minha avó, meus avós, quando eu pergunto sobre histórico, né? Minha avó tem diabetes. Tipo 2, né? E aí, eu vou ficar também, quando eu falo assim, eu tenho que tomar cuidado, que minha família tem. Tem por quê? Porque tem o padrão ruim. A família inteira come mal. A família come mal, como que você vai... Não é genética, ele é o próximo, não é genética. Então, aí tem esse outro ponto também. Então... Esse aí a gente escuta todo dia no consultório. Não tem jeito. A minha família tem vários casos de diabetes, eu também vou ter diabetes. Como assim não tem jeito? Né? Se você consegue mudar a sua história, a epigenética, ela é 90% mais importante que a sua genética. A genética, ela vai ditar 10% da sua... Da mudança. Da luta do destino da pessoa, né? Do seu destino, exatamente. Entendeu? E aí as pessoas ficam ali naquele paradigma familiar, né? Fui criado assim e a minha mãe teve Alzheimer, eu também tenho tendência, eu também vou ter Alzheimer, né? Eu não quero ter Alzheimer. Se você não quer ter Alzheimer, é só você não fazer a mesma coisa que sua mãe fez. Pois é. Né? Não, mas simples eu fico assim. vendo essa questão do que o doutor Sérgio falou aqui. Por exemplo, a minha mãe, já falei com ela, mãe, pare de comer queijo de manhã e tomar o seu café com açúcar. Mas tô viciada nisso. Tipo assim, aquela questão do bem-estar que ela sente ao tomar aquele café com açúcar e o queijo dela. Eu falei, mas você não sente dor de cabeça? Não te dá isso? Você está inflamada. Boa, isso que eu ia falar agora. Só dizer não adianta. E aí você fala com ela, fica um dia sem tomar café, aí começa a reclamar que eu tô com dor de cabeça. Mas o meu queijinho, ainda mais em Minas Gerais, né? Que é um dos grandes produtores de queijo. E ela desde a infância. Eu, ao contrário, por exemplo, eu não gosto de queijo. Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas eu fico vendo essa dificuldade que o doutor Sérgio falou e imagino isso na clínica, né? No consultório. Deve ser diário esse tipo de problema, né? Não, diário e é sempre a mesma... É muito comum. Aí quando você antecipa, eu costumo dizer assim, fulano, tá acontecendo isso? Como que você sabe? Eu falei, é previsível. É previsível. Então, assim, quando você diz algumas coisas que já estão acontecendo, ganha um pouco mais de confiança. Você, por exemplo, investimento, algo do tipo. Se você não tem domínio nenhum, não vai investir. Não vou. Exemplo, ali também, se você mostra informações que está acontecendo, um cenário, a gente fica assim, começa a pensar 2 vezes. No dia a dia é assim também. Por exemplo, assim, a minha sogra, ela tem uma tendência a ter diabetes da família dela e tudo bem. Eu vou até ser cancelado agora, né? Mas eu vou avisar pra ela que o açúcar faz mal? Não, você leva a caixa pra ela de bombom. Nossa, ela vai adorar. Pronto. Aquele queijão assim a um. Não, e aí, por exemplo, não vou ajudar ela assim, né? Sogra, pra que eu vou ajudar ela a consumir menos açúcar? Ué. Eu falo, ela vai falar que eu tô chato. Não, você é chato. Deixa eu comer meu bolo, deixa eu comer minha farinha. Você tem que ser simpático com a sogra. Eu vou lá e levo pra ela. Pronto. Lógico. Tranquilo, resolvo o problema dela. Ajude. Sou um bom genro. Vamos fazer um programa, ajude a sua sogra. Leve um bombom todo dia. Todo dia. É tipo, né, mas a gente tá brincando aqui, mas é uma questão que as pessoas acham assim, não, porque eu gosto, porque eu estou acostumado a comer. Não, mas chega uma fase da sua vida que a sua produção hormonal já não é a mesma, o seu intestino já não funciona da mesma forma, mas a pessoa acha que está com 15 aninhos. O que é considerado normal hoje em dia, a alimentação. Quando você vai tentar mudar algo, aí já tem que alertar a pessoa muitas vezes. Mudanças incomodam. Você vai passar por isso em casa. Está preparado? É essa mudança que você deseja? Igual quando chegam mães, o público grande parte são mulheres, chegam assim, quero mudar, quero fazer isso e isso, quero chegar nesse ponto aqui, mostra a foto, tipo cabelo. Aí chega lá, eu quero ficar com esse cabelo aqui, ó. Tá, inspiração. Aí complica. Aí chega. Primeiro que geralmente já pega de uma mulher que tem metade da idade. Metade da idade, uma rotina diferente, vir para isso. Muitas vezes tem um tempo disponível, que hoje em dia está escasso.
tem uma rotina, eu falo, olha, você tem que abrir mão disso, disso e disso. Só Tá come disposta? batata doce e frango. Né? E ela comendo tudo. Ela comendo, você tá disposta, ela teria que abrir mão desse momento com a família pra você não se frustrar. Aquilo ali não vai acontecer. Isso aqui, ó, tá disposta? Então sobra aqui, vamos lá. Vamos trabalhar em cima de algo real, pra não frustrar. As pessoas já estão frustradas no dia a dia com tanta informação. Tem que chegar e tem que estar bem na rede social. Tem que postar uma foto. Olha, aconteceu ontem, olha que interessante. Uma cliente nossa aqui do estúdio, mandei um material audiovisual para ela, né? Ela falou assim, nossa, não tem como você editar meu vídeo de novo, não? Porque se eu tô desse jeito aí, eu tô mal demais na foto. Eu falei, poxa, pior que o vídeo só mostra a realidade, né? Porque as pessoas querem entrar no Instagram e enche de filtros, né? Põe 14 filtros para filmar e esquece a verdadeira pele ela é que de ela verdade. tem, o verdadeiro cabelo que ela tem. Na hora que você encontra pessoalmente com a pessoa... E aí a pessoa me aborda e fala assim, não, eu quero ter aquela imagem que eu vejo no meu Instagram. Mas ela colocou 3 filtros. Aí complica. Não, é isso que hoje em dia o pessoal... esse bate-papo tá sendo legal, porque o pessoal chega muitas vezes para quebrar alguns paradigmas, alguns mitos. E aí, não quebrar ou então abrir, conscientizar. Porque chega o pessoal, hoje em dia todo mundo quer o quê? O conteúdo ali, ficar, uau, passar. Mas quando chega na realidade, no olho, o pessoal fica o quê? Fica assim, não, eu achei que era diferente. Não, é triste isso, né? Entende? Eu falo assim, tanto na conversa, na conduta, quanto na aparência também. Então, acho que, às vezes, a gente preocupa tanto em mostrar algo ali que é o perfeito, esquece de mostrar o real. E aquela realidade também encanta, diante de um mundo que está tão artificial. Então, a gente... Voltar, às vezes, na parte alimentar, puxando aqui, se a gente volta alguns anos, alguma alimentação mais... Retrógrada ali, orientação original nossa. Não tinha. Via pouco, sim, porque não tinha recurso farmacológico para bloquear algumas doenças. E tem tanta diferença que antigamente as pessoas comiam aquela batata que era plantada no quintal, o franguinho que era o franguinho caipira, fazia 20 quilômetros fácil andando durante o dia, capinando. Eram mais ativas, as pessoas não morriam, não tinha essa taxa de infarto. Tinha doenças infecciosas também. Hoje, por que aumentou a taxa? Porque tem fármacos para bloquear essas doenças também. Então, elas aumentou. Não quer dizer que melhorou a qualidade. Que melhorou a vida humana. Então, assim, pensando por esse lado. E não tinha também, que foi implantado pela indústria, comer toda hora. Tem que comer de 3 em 3. Claro que não. Eu como 4 vezes no dia. Essa é um exemplo meu. Igual eu falei da adesão. 4 vezes. Que eu incluí na minha... rotina. Rotina que eu consigo, rotina de atendimento do Sérgio também é bem corrido. Como 3 vezes ao dia. 3 ou 4, também nessa linha. Quando eu treino ali de manhã, almoço, lanche e janta. Pronto. Janta, porque tem gente que começa de manhã a comer e não para também. Né? Como só uma vez ao dia. Da hora que acorda até a hora que deita. Não precisa também, pessoal, porque para emagrecer precisa comer de 3 em 3? Óbvio que não. Essa foi uma teoria aí da década de 80, né? De comer de 3 em 3 horas. Um posicionamento muito comum no meu consultório, o paciente chegar com um papelzinho e falar assim, eu trouxe uma lista das coisas que eu gosto. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, querida, o que você gosta te trouxe aqui. Ui. Aí... Eu não quero saber o que você gosta. Ela trouxe a receita, né, pro médico. Você trouxe. Eu falei assim, então você esquece tudo isso e aí nós vamos partir. Vamos começar a conversa. Da razão. Você pode até olhar a receita dela e fazer a peneira, né? Assim, olhar, isso aqui até isso aqui pode. dá, isso aqui não dá e tal. E tiver tirando. Né? É a luta entre a razão e a emoção. O que eu gosto é a minha emoção. Só que nós somos animais racionais. Então, se você come só baseado no seu desejo, você está vivendo próximo a um animal. Próximo ao que um animal vive. Se você come baseado na sua razão, aí você vai estar vivendo próximo à sua humanidade. Então, só que essa razão, ela vem do conhecimento. E o conhecimento vem de 4 anos de faculdade. Né? Então, por isso que é importante essa questão da legitimidade para você falar, ó, isso aqui é inflamatório, isto aqui não é legal, isto aqui com isso aqui você vai ter conflito.
e a pessoa pegar aquela razão e substituir a emoção dela pela razão. Até aquilo que nós gravamos no outro podcast com a doutora Mariana aqui, né? Que as pessoas querem colocar o ozônio no óleo de coco. E não combina. Então, certas Não dá, coisas combina. né, os hidrocarbonetos, sei lá o que é. Que eu também não sou... É isso aí. É esse mesmo, né? Tô aprendendo. Eu vou tirar meu Aprendendo. diploma em breve. Não, nós vamos dar o diploma para ele. No papel higiênico, essa é uma coisa bem... Já está combinado já. Mas assim, a questão é as pessoas mudarem a chavinha da cabeça e falar assim, eu quero viver mais e melhor ou eu quero diminuir 10 anos da minha vida? 10 anos, Não, e entra essa parte disso, de estratégia. Pessoal, qual que é melhor? É isso? Qual que é a melhor dieta? Qual que é a melhor dieta? Qual que é a melhor dieta? A dieta ideal, eu não conheço porque essa dieta ideal é para o ser humano ideal. Esse ser humano ideal, ele não existe. Não nasceu ainda, né? Então, quando um paciente fala assim, você tem dúvida no que você vai comer, imagine que nosso DNA tem 10 milhões de anos. A era industrial deve ter aí 150, 200 anos. A era industrial. Só que o nosso DNA não está adaptado a essa era industrial. São milhões de anos. São milhões de anos de adaptação. Então, imagine que você amanheceu numa caverna, que é o homem primitivo, da qual o seu DNA foi forjado. Seu DNA foi forjado lá na caverna. O que você comeria? Se você levantou hoje cedo, o que é mais fácil você pegar? Um peixe, uma ave ou um mamífero? É mais fácil você pegar um peixe. Então, o ideal é você comer pelo menos aí 3 a 4 vezes por semana peixe. Uma vez por semana ave e 1 a 2 vezes por semana aí a carne de um mamífero. Já vai dar problema de novo. Vai dar problema. Vai dar problema com a Pensei indústria isso da aqui agora, carne. vai dar problema. Daqui a pouco problema. vem o problema. Em Minas Gerais com carne, aí tem Carne. muita, Sul, você não pisa no sul. Então, o homem das Sul. cavernas... Ó, riscando, ó. Sul, Não vai lá não. cerveja aonde aí? Cerveja... pode ir, às vezes, para um lugar assim, mais desértico. Vai ter peixe, não vai ter carne, não vai ter nada. E eu falo assim, a dieta do Largados e Pelados. Ligue lá no programa do Largados e Pelados. O que eles comerem lá, você come aqui. Eles emagrecem, você viu lá, demais. 12 quilos, Em 20 15 dias. quilos em 20 dias. Dá certo Dá o certo. negócio. Então, Não sei se o cara vai viver, mas que dá certo, dá. não, naquele período ele dá certo. O ser humano, ele vive muito tempo sem comida. São 28 dias. Sem água, 3 3 não dias. vive. É. E sem sono também não. É. É um livro muito interessante. Por que nós dormimos. Um fantástico, o maior pesquisador do sono. Foram dessa ciência do sono, né? O estímulo do sono, assim, faz aquela limpeza, obviamente, aquela limpeza cerebral. Agora, se você entra num colapso, se fica cerca de 10 noites ali. Chega a morrer, né? Chega a morrer. Sem a água e sem o sono. Eu, sem por a comida exemplo... você vive. Tem o maior jejum do mundo. Foi em 1970 e alguma coisa. Já viu esse estudo? Ficou um ano. Com nutrientes, água, tem um líquido. filme. E eu, quando jovem, já fiquei 3 dias sem dormir. Mas Não. aí, 3 dias sem dormir. É punk. Aí eu olhava pra você assim, por exemplo, e não reconhecia praticamente. Eu falava assim, eu Sim. conheço ele de algum lugar, sabe? A minha mente já tava... A terceira pergunta que eu faço no meu consultório é o sono. A primeira pergunta é, eu quero saber o gatilho da obesidade ou da doença da pessoa, desde quando, a história, né, que a gente começa a fazer entrevista. A segunda é intestino e a terceira o sono. Sem um sono bom, Não vai. você não emagrece, não tem jeito. E aí tem os alimentos que são excitatórios, como cafeína, por exemplo, né? E os alimentos Que o doutor que quase não aumentam toma, o né? triptofano, Isso aqui que são 120 relaxantes. quilos. Isso aqui não é nada. Ah, não, Metabolismo é. Isso aí pra você Tem que ser 2 litros acima. é uma madeira de café. Tinha que servir aqui, mas beleza. Eu tenho um vídeo da National Geographic muito legal sobre os alimentos relaxantes, assim, que você pode usar no momento de dormir, né? Sim. O leite A2, né? Deu uma palestra agora no Mega Leite. O leite ele tem uma quantidade grande de triptofano. O triptofano é um precursor da melatonina, né? Se a gente tiver uma flora intestinal bacana, porque senão Vai ter se você tiver uma flora intestinal ruim, o triptofano piora. Né? Por isso que É sistema glutamarético também. é por isso que é importante a análise, né, de um profissional, porque se você não for profissional, não entra não. Né? Aí eu comprei nos Estados Unidos triptofano, mas se você tiver uma desbiose intestinal, Não vai vai. ser um tiro no pé. Não vai. Não deu certo pra mim, isso é claro.
até o consumo de muita proteína também à noite. Muita proteína é consumida no período noturno, tem uma porta, pensa assim. Alguns aminoácidos vão entrar em colapso, conflito, né? em colapso, vai impedir a entrada do triptofano, que também é responsável pela... Que é um aminoácido. Aminoácido. Mas o BCA, por exemplo, se tem toma um whey, algo do tipo, tem triptofano no whey. Sim. Então, também tem. Só que quando a taxa desses aminoácidos, que estimulam via mitose, também estimula a insulina, você não consegue absorver o triptofano. Logo, você não entra na barreira hematocefálica, não tem produção de serotonina. E melatonina também, que causa que o triptofano é um precursor. Então, também não adianta. Tem todas essas vias, para o pessoal que acha que, vou tomar, beleza, como que tá tomando, quando, por que biodisponibilidade, que é muito comum o pessoal chegar trazer dos Estados Unidos, você falou. A última alimentação deve ser ali às 7 horas. Cedo. Mas o cenário que... Mas a alimentação que os doutores falam é uma alimentação mais composta, né? Uma alimentação mais pesada, vamos dizer assim. Não, a última alimentação Depende. sua ali é 7 horas. Depois um chá. Só que não, é isso que eu tô falando. A pessoa, às vezes a pessoa se alimentar de uma forma reduzida, de uma coisa que não é tão calórica, que não é tão gordurosa, talvez não vai dar tanto problema, né? Ou eu estou errado? Seria o ideal reduzir um pouco. Por quê? Você tem um ciclo circadiano. Uhum. Aquele ciclo que nós liberamos algumas enzimas, hormônios X para você ficar acordado, cortisol um pouco maior pela manhã e à noite você reduz. Logo, se você está em estado adrenérgico o dia inteiro também, insulina alta com resistência, a hemoglobina, alguns exames podem alterar pelo estresse. Você fica sob efeito da adrenalina, o cortisol tende a subir no período noturno também. E aí você vai e come mais, porque você produziu glicose durante o dia, porque estava adrenalizado. Ansiedade, não come durante o dia e à noite aquela pratada. Aí você deixa seu corpo trabalhando para digerir aquela comida. Você deita, pode até dormir, pode descansar, ter aquela limpeza cerebral também, não. Voltando ao que eu falei. Se a gente for entrar nesses assuntos, a gente tem assunto aqui para... Voltando à questão, a dieta do homem das cavernas. O sistema dormia, não enxergava à noite. Tanto que o ser humano... Era 18 horas, ele ia deitar, né? Assim, até meus avós, assim, pessoal mais antigo também. Qual que era? Tem a cultura, assim, quem tem avós vivos, cedinho, tá deitando, fechando janela e tudo. 8 horas ali, a iluminação de lamparina, 8 horas dormindo. Aí, exposição à luz, também no período noturno. Eu falo também, não somos perfeitos, eu também fico até tarde. E aí vai, naquele ciclo. A higiene do sono. Higiene do sono. Aí chega, hoje, o que a pessoa chega? Não durmo, tem insônia. Pum, fica no telefone, até tarde. Televisão. Tela de computador. E o quê? Aí chega já usando o quê? Aquela polifarmácia. Aí usa remédio para dormir, o remédio para dormir ele não deixa entrar no sono. Qual que é o remédio bom para dormir? Pode dar, né? Uma cervejinha. A cervejinha é bom para dormir? Relaxa, o álcool dá aquela baixa pressão. Você sabe, a depressão, né? O álcool impede um sono perfeito, viu? Não, mas álcool, nicotina. Mas que isso, doutor? Eu vi o sono induzido pelo álcool é péssimo. Eu vi outro dia um cara caído na rua lá, ele tava dormindo muito bem. Cachorro lambia a boca dele, ele não ligava pra nada. Roubaram a carteira dele também. Mas é isso, gente. Assim, eu acredito que a gente conseguiu conversar um pouquinho. A gente vai trazer o Titã. É um assunto muito longo, é um assunto Tem muito, dá pra ficar horas. Dá, tranquilamente. Porque esse mundo me fascina. O Sérgio, a gente sempre conversa, tem essas... Vocês sempre brigam, né? Sempre briga. A gente sempre briga. É muito bom isso. Mas você sabe? É uma relação muito boa. Entendeu? Todo dia. O paciente foi lá, você falou que ele podia comer arroz e feijão. Aí eu falei assim, eu tinha falado pra não comer arroz e feijão, você falou que era pra comer. Sai de uma porta e entra na outra. Mas aqui o paciente fala que vocês dois... Não, brincadeira. Mas assim, é porque igual essas questões, os dois pontos... tem esse embate, mas respeito, assim, de um ponto de vista que... Não, e tem os estudos que cada um alinha, né, de porque, trabalho. assim, papel aceita tudo. Se você... eu quero provar que tal alimento faz mal. Beleza, vai ter artigo. Quantos que tem de que faz bem ou mal? A questão não é se faz bem ou mal. Entende? Como que está a sua saúde? Como está aquele consumo? Porque você pode comer, beleza. Alguns alimentos fazem mal, mas você come uma vez no mês. Tem uma capacidade tem uma capacidade filtrar aquilo ali, filtrar aquilo grande. Outros têm capacidade de limpeza, detox baixa. Tem exames genéticos também que vão vir para o futuro. Ainda está baixo. Está um pouco fora da realidade. Está bem fora da realidade. Os exames genéticos você fazer. Futuramente. Você pode comer, que você não pode, de acordo com sua genética, sabe? Porque exame bioquímico de sangue, há 30, 40 anos atrás, era pouco acessível. E agora? Agora, normal.
E o genético também. Ainda tem muito, tá gatinhando. Já tem muitos estudos há 2001, projeto Genoma, até antes. E daqui uns anos, espero a gente vai fazer um exame genético e vai saber, ó, de acordo com o seu DNA, você pode comer isso aqui. Hoje ainda não é a nossa realidade. É a realidade. E é interessante. É bem interessante. Estamos caminhando para isso. Né? Se você... Tem muito... dentre outros exames daquele que vimos lá no congresso lá. Interessante. Tem muita coisa boa para vir, para melhorar a qualidade. O médico, né, o doutor hoje em dia que não estuda, porque acontece, né? Em toda área tem aquela pessoa que atua na área, mas não é um estudioso da área. Virou uma rotina e trabalha ali, atende, acomodou. Prescreve a receituária dele ali e pronto. Tá tudo certo. Agora, aquele médico, eu tenho visto hoje muitos médicos, doutores que estão novos, né, na carreira, você vê que a pessoa estuda, se dedica, porque ela ela almeja crescer na carreira, como outras pessoas. E vejo pessoas também jovens, às vezes, que você fala assim, isso aqui é um médico que não vai evoluir. Porque você vê que pelo perfil dele... Às vezes o cara não é do ramo, entendeu? Ele virou médico, mas ele não queria ser. Exatamente. Igual nós falamos no outro podcast da questão do atendimento, né? O cara não é nem humanizado no atendimento. Como que ele vai ser um bom médico se ele não é nem humanizado no atendimento? Lá com pessoas, né? Ele tem que amar aquilo. Tem que amar aquilo. Você tem que entender a dor. Você tem um pouco de empatia. Sim. Você tem que imaginar a dor do outro. Você tá lidando com o quê? Chega uma pessoa que ela é um pai, é um filho, ele tem um esposo, tem um trabalho. Família, e como que você lida com a saúde dele de qualquer forma? Não. Tem que ter aquele olhar mais aprofundado e ela sentir, olha, tamo junto. Entendeu? Não é aquela coisa. Dá um apoio pro cara ali, né? É porque o que mais tem, recebo muitas pessoas também com a queixa, nossa, fui até bom, mas eu não consegui seguir o plano. Talvez não segui o porquê. Que não teve aquela explicação. Por que você não pode comer? Não é pegar, é assim, corta. Não, olha aqui, não faz muito sentido. Já pensou, por outro lado? Ganhar. Acho que hoje o diferencial que era para ser normal, né? Ser humanizado, ter aquela explicação, tá sendo um diferencial. Exatamente, que era para ser o comum. Normal a pessoa ter um acolhimento ali, é isso aí. É isso aí. Maravilha. Muito bom. Pessoal, se vocês não curtiram, eu vou começar a rogar praga quando a pessoa não curtir e compartilhar o vídeo. É mesmo. Porque aí a pessoa fica com medo. Você reza para elas. Vai fazer... Só mostrar aqui. O Dr. Lucas aqui, ele vai colocar... Fazer uma intimidação. 1,98 de medo. De medo, é verdade. Mas eu quero agradecer demais a você que esteve conosco até esse momento assistindo, colocando aqui seus comentários, compartilhando esse vídeo, que eu tenho certeza que se não teve assunto aí para você, teve para sua mãe, ou teve para o seu pai, para um conhecido seu, que precisa evoluir nessa área da nutrição, né? Estivemos aqui hoje com 2 especialistas na área. E se você não gosta de cerveja assim como eu, tudo bem. Se você gosta, não tão bem, né? Porque vai te fazer mal no futuro. Mas aprenda um pouquinho, colete essas informações e veja o que é bom para você, tá? Porque você só tem uma vida para desfrutar dela. E nos vemos aí no próximo Doutor Pod com mais um assunto polêmico ou não. Forte abraço e até mais.